Vamos lá, galera, é o seguinte, fazia tempo mesmo que a gente não fazia uma transmissão ao vivo em Geografia e Atualidade. Então hoje a gente decidiu fazer pela relevância do tema. Nós vamos falar hoje sobre a transformação dos sistemas de democracia. Essa transformação que é resultado de processos, processos políticos que já vêm se desenrolando desde a década de 70 aos dias atuais, que a gente consegue ver atualmente de uma forma muito mais clara, muito mais explícita. Perdão por não me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Bastos, de Geografia de Atualidade, aqui do canal no Enem BR. Então, você que nos acompanha, você já me conhece, você que não nos acompanha, mas está entrando agora nessa live aí, nessa aula, então fica com a gente, que é bem interessante. O assunto é muito pertinente a possíveis temas de redação e a questões de Enem. Então, caso caia numa redação, tu vai ter toda a argumentação possível para poder desenrolar a tua redação. Caso caia numa questão, tu vai ter um embasamento teórico para poder responder os itens, os distratores lá, que com certeza te confunde na hora de responder a questão, beleza? Mas, galera, democracia, o poder do povo, tem um berço na Grécia Antiga, como a gente já sabe, e mesmo na Grécia Antiga, a democracia ela não era totalmente plena. A democracia era uma democracia direta, mas uma democracia do qual estrangeiros, mulheres, crianças, escravos não tinham direito ao voto. Então, mesmo na Grécia, aquela paradinha do dedinho para cima, do dedinho para baixo, aquilo não era para todo mundo. Então, não era um voto aberto, a todos os cidadãos, a todos os indivíduos. Recapitulando para você que essa democracia, o sistema de democracia, ela tende a se adaptar aos respectivos padrões sociais das respectivas sociedades. Então, mesmo a nossa democracia que nós temos hoje, ela adapta-se ao nosso padrão de uma sociedade pós-moderna, levando em consideração que nós passamos a ter uma ampliação dos nossos direitos individuais e coletivos a partir do século XVIII, a partir do século XIX. Passamos a ter direito à propriedade privada, passamos a ter direito à liberdade de pensamento, passamos a ter direito à dignidade, passamos a ter o direito à vida. Olha só que interessante, que importante, o direito à vida. Professor, a gente não tinha direito à vida, professor? Pois é, não tinha o direito à vida, um direito fundamental à vida. Os estados absolutistas não davam esse direito. Então, se o rei simplesmente quisesse te matar, ele te matava. Porque ele era absoluto, a lei era ele, os poderes eram concentrados na mão dele. Logo, quando nós passamos a ter a divisão dos poderes dos estados e, especialmente, quando nós passamos a ter direitos coletivos individuais, nós passamos a evoluir como sociedade. É interessante a gente observar que, mesmo nos dias atuais, nesse século XX, nós temos sociedades que possuem uma amplitude de direitos sociais e coletivos muito mais, digamos, direitos mais numerosos do que certas outras sociedades. Por exemplo, você não pode comparar os direitos sociais e políticos que nós brasileiros temos com os direitos sociais e políticos que um cidadão chinês tem, por exemplo. Então, isso é relativo de sociedade para sociedade, mas o que você tem que entender até o momento é que a democracia, ela se adequa às condições, aos parâmetros sociais que evoluem, evoluem ao passar dos anos. Nós tínhamos os direitos de primeira ordem, nós depois evoluímos para uns direitos sociais e coletivos individuais de segunda ordem, depois os direitos de terceira ordem, de quarta, e nós estamos já nos direitos de quinta ordem. Então, à medida que a sociedade evolui, os direitos coletivos individuais também evoluem. Mas, galera, a democracia que... Agradeço a Adriana, sim, aí. Adriana, por ter compartilhado esse vídeo. Adriana, valeu por ter compartilhado, valeu. Continua com a gente, certo? Um beijão, ó. Um abração aí, professor Otacílio pediu para mim agradecer a você aqui em live, beleza? Então, peça aí pra galera compartilhar,
compartilha com o pessoal da tua escola, tá? Não sou professor de vocês, né? Professor físico, né? Professor presente, de corpo presente. Mas aí, se fosse, com certeza já ia ganhar aí um meio pontinho aí na tua prova pela compartilhada, beleza? Mas vamos lá. Sua esposa acabou de entrar. Ah, e minha amada, né? Minha doce Larissa, né? Acabou de entrar. Um beijinho, meu amor, pra você. Já tô chegando, tá? Fica calminha aí, de boa. Já tô chegando, tá? Fica com medo, não. Então, vamos lá. Seguinte, galera. Vamos falar sobre a transformação da democracia, né? Democracia que eu já falei pra você o que que é, já falei pra você que ela evolui, já falei pra você que esses direitos foram sendo adquiridos, os direitos políticos, né, os direitos sociais foram sendo adquiridos a partir do momento que os estados foram dividindo seus respectivos poderes com o fim dos absolutismos e tal. Mas, galera, vamos entender que a democracia ela também sofre, né? A democracia não é fácil de se fazer. Já dizia um saudoso político brasileiro chamado Ciro Gomes, a democracia não cai do céu. Nós temos, sim, vários outros sistemas políticos que tentaram burlar as democracias e que não tiveram muito sucesso, e que a nossa história, ela relata esses sistemas políticos de uma forma muito sutil, inclusive, aliás, de uma forma muito direta, né? E aí eu já começo colocando para vocês esse primeiro slide aí, ó, que é uma citação do nosso ex-ministro, primeiro-ministro britânico e ministro de defesa da Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Ele diz: a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas em tempos. Olha só, galera, o Churchill era um cara, assim, de citações polêmicas, né? O Churchill, ele fala isso em 1947, num contexto de formação da Organização das Nações Unidas. Ele estava num contexto de vivência pessoal com grandes políticos que respeitavam o princípio democrático, de um Estado democrático de direito. O ex-presidente Franklin Roosevelt, presidente norte-americano, que mesmo em plena Segunda Guerra Mundial, respeitou as condições democráticas do Estado americano, as diretrizes democráticas do Estado americano. Nós também temos como uma influência, né, na verdade, uma condição de vivência política de Churchill, o De Gaulle, né, De Gaulle francês, que pregava a unificação da França, a unificação do bloco europeu, a Europa unindo-se para superar os horrores da Segunda Guerra Mundial. Enfim, Churchill, quando ele diz a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas, ele diz que a democracia não é perfeita, que tem seus problemas, tem seus defeitos, mas que ainda assim ela é o melhor sistema de governo, o melhor sistema de representatividade de governo que pode se ter nos estados. E Churchill parecia, nesse momento, prever um processo que durou décadas, inclusive, que durou alguns anos, um processo de degradação das representatividades políticas, né? Por exemplo, se Churchill coabitasse, na verdade, hoje, com Donald Trump, eu acho que o Churchill tinha se enforcado. Se Donald Trump, na verdade, se Winston Churchill convivesse na mesma Europa que Marine Le Pen, com certeza já teria saído faíscas, né? Então, Churchill é sim um grande crítico, né, de um sistema totalitarista, nazista, de um sistema fascista que perdurou durante a Segunda Guerra Mundial, né, um totalitarismo que batia as portas da Europa no pós-Segunda Guerra, totalitarismo stalinista, e um grande crítico, na verdade, um dos inimigos número 1, né, de Adolf Hitler e do seu sistema nazista que perdurou na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas também um inimigo ferrenho do fascismo italiano. Então, Churchill, quando diz que todos os outros sistemas experimentados são piores do que a democracia, realmente ele não está mentindo, ele está, de fato, coerente na sua fala. Mas, galera, quando o assunto é transformações
dessas democracias, eu gostaria de deixar claro para vocês que nós temos características, nós temos uma explicação muito científica para essas transformações que essas democracias vêm passando. E nós chamamos isso de dupla patologia. Vamos colocar aqui no slide que eu fiz para vocês. Vamos lá. Essa dupla patologia é classificada pelos sociólogos, geógrafos, historiadores, da seguinte forma. Nós temos uma dupla patologia na condição política do Estado e também na representatividade dos políticos. Churchill, quando fala da democracia, ele coloca tanto a condição do Estado quanto a condição política desse Estado, a condição de representatividade política desses indivíduos para com a população. Então, ele coloca de uma forma bem genérica, mas observe aí no slide que quando eu coloco dupla patologia para vocês, são dois problemas distintos. Um problema que remete à política de Estado, a política que o Estado tem para com a população e o problema da representatividade dos políticos desse Estado para com a população. O problema do Estado, basicamente, nós conseguimos identificar com a política de excesso do abstencionismo do Estado. Essa política nós conseguimos observar muito claramente após a Guerra Fria, num período de nova ordem mundial, num período de reconfiguração das grandes potências globais, um período de expansão do sistema neoliberalista, expansão da política neoliberal, do qual os estados mínimos seriam os estados mais coerentes ao desenvolvimento econômico, à estabilidade, né? As políticas de austeridade, de corte de serviços públicos, de assistencialismos por parte dos governos às populações, seriam as políticas mais coerentes para aqueles países que estariam almejando o desenvolvimento. Então, a primeira patologia que a gente encontra e que explica essa diluição da democracia é a diminuição do Estado, o abstencionismo do Estado para com sua população. Quanto mais esse Estado se abstém das suas atribuições legais e atribuições básicas para com a sua população, mais essa população não se sente, digamos, representada ou mesmo, digamos, protegida, né? Assistida por esse Estado que, ao invés de intervir em suas atribuições legais para com esse cidadão, ele acaba se abstendo. E a outra patologia seria a crise da representatividade política. A representatividade política, olha aí para o slide, vamos lá. A crise da representatividade política, que infelizmente está diretamente relacionada à abstenção do voto, a abstenção do voto que ocorre por conta de um não crédito dessa população para com os políticos, para com o sistema político como um todo e também para com os partidos políticos. Também nós temos a desconfiança da população nas instituições do Estado, e isso acontece aqui no Brasil, tanto a abstenção de votos como essa desconfiança da nossa população para com nossas instituições. Lembrando que a última abstenção das últimas eleições federais que nós tivemos foi gigantesca, foi a maior da história das eleições que nós tivemos aqui no Brasil pós-Constituinte de 88. E o esvaziamento dos partidos políticos, do qual nós também presenciamos aqui no Brasil. Basta nós comentarmos sobre o Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores que até então era tido como o partido que representaria uma classe trabalhista aqui no Brasil, hoje sofre com a debandada, né, de alguns de seus membros mais antigos e historicamente de cadeira cativa ali naquele Partido dos Trabalhadores, como Marta Suplicy, que também já pediu para sair do Partido dos Trabalhadores, abandonou o barco, né, no meio do caminho. A Marina Silva, que era petista também, que já pediu para sair bem antes, né, de toda essa crise política, já talvez prevendo toda essa condição de crise sistêmica da política e dos partidos no Brasil. Mas o esvaziamento dessas instituições, desses partidos políticos, sim, reflexo dessa crise de representatividade. A população não acredita mais confiança nem na figura
de alguns políticos, você vai entender porque que eu estou utilizando o termo alguns políticos, mas também não acredita mais na credibilidade desses partidos, né, que seriam, sim, belos instrumentos no sistema democrático para representar setores da sociedade, classes da população. Mas, infelizmente, especificamente aqui no Brasil, nós temos o esvaziamento desses partidos por conta do descrédito, né, dessa crise de representatividade política. O fato, galera, é que essa crise de representatividade política acaba tendo reflexos muito graves, inclusive, nos sistemas democráticos, nos estados democráticos. E um desses reflexos, eu coloquei no slide para vocês, vamos lá. Um desses reflexos seria as eleições de políticos outsiders, né? Por exemplo, o presidente Donald Trump, presidente atual dos Estados Unidos, que ganha as eleições com discursos que, para os adeptos à política correta, né, ao discurso politicamente correto, são discursos catastróficos, né? Discurso de construção de muro, isolamento geográfico dos Estados Unidos para com o México, discurso de taxação de empresas americanas que, caso não volte da China para o território americano, a fim de proporcionar emprego para o americano, essas empresas seriam taxadas em até 40% de tributo. Lembrando que 40% nos Estados Unidos é um tributo que ultrapassa qualquer limite do tolerável. Aqui no Brasil a gente paga 60% de taxa de imposto sobre serviço, sobre produto, que é a média nacional, e a gente está de boa, né? De boa. Mas nos Estados Unidos, 40% de tributo é uma taxação extremamente alta, completamente absurda, e Donald Trump na campanha presidencial, ele ameaça, sim, taxar essas empresas americanas que estão em outros países, gerando emprego em outros países, ameaça taxar essas empresas caso elas não voltem. Então, Donald Trump tinha discurso de deportar todos os imigrantes islâmicos do país que estivessem em situação ilegal. Donald Trump com discursos xenófobos para com latinos, para com imigrantes que estão nos Estados Unidos, mesmo em condição de asilo político, ele ganha essas eleições. É interessante que bem antes da eleição de Donald Trump, Michael Moore, que é um documentarista muito famoso que há nos Estados Unidos, Michael Moore, em uma das suas colunas jornalísticas, em um dos grandes jornais de circulação dos Estados Unidos, salvo engano, ou é o The New York Times, ou é o Washington Post, é um desses dois jornais, mas em uma das suas colunas, Michael Moore coloca lá, deixa claro que Donald Trump iria ganhar as eleições. Isso cerca de 6 meses antes do pleito. E ele justificava por que Donald Trump iria ganhar as eleições, e foi exatamente por isso que Donald Trump vence as eleições americanas, né? Na ocasião, Michael Moore relata o desemprego da classe média americana, relata a insatisfação da população americana com a política externa do país, com gastos excessivos nas guerras no Oriente Médio. Enfim, tudo isso fez com que o cidadão americano escolhesse Donald Trump de um discurso politicamente incorreto e de práticas políticas bastante controversas, né? É o presidente do Instagram, o presidente das redes sociais, o presidente que não curte muito falar para as câmeras, o presidente que não curte muito dar pronunciamentos, mas sim dar tuitadas, né? E cada tuitada do Donald Trump é um burburinho novo na imprensa americana, já que ele é o presidente do Twitter, como a imprensa americana já vem falando. A Marine Le Pen, meu Deus, né? Marine Le Pen, não precisa nem citar muito sobre a Marine Le Pen, né? De extrema-direita da Europa, né? Na França, defende o isolamento geográfico da França, fortalecimento de fronteiras. Segundo ela, a União Europeia é uma perca de tempo e de dinheiro, e defende que a França deve expulsar todos os imigrantes islâmicos. O seu discurso tanto é anti-islamita quanto é antissemita. Então, realmente é uma política controversa, a política de Marine Le Pen, né? E aí a gente tem o Trumpzinho holandês, né? O Trumpzinho holandês, rapaz, perdeu as eleições na França e de forma muito clara, de forma muito óbvia, a população holandesa, né,
não deu a maior quantidade de cadeiras para o Partido da Liberdade holandês, do qual ele é líder, e aí foi uma espécie de tapa na cara, né, da direita extrema na Holanda, a não eleição do seu representante maior, né? O Trumpzinho holandês, como é chamado. Galera, o fato é que a eleição desses outsiders, lembrando que desses três aqui, o único outsider é Donald Trump, que não era político e sim, até se reeleger a presidente dos Estados Unidos, ele era apenas um grande empresário, um grande magnata americano. Marine Le Pen já tem histórico político, já tem... O pai é político também, fundador do partido da Frente de Libertação da França, né, um dos fundadores, né? Mas a eleição do Donald Trump mostra realmente que a representatividade política daquele tradicional político democrata ou republicano nos Estados Unidos está muito abalada, né? Então, realmente, a condição dessa representatividade política, de fato, ela é sim discutível. Outros reflexos também, por favor, no slide aí, ó, é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? A União Europeia, eu até coloquei aí, saiu errado aí, ficou eu, né? Mas na verdade é UE, União Europeia. A saída do Reino Unido da União Europeia também faz parte desse contexto de crise de representatividade, né? O ex-primeiro-ministro britânico, que tentou de todas as formas, né, segurar a Inglaterra na União Europeia, acabou tendo que entregar o cargo para Theresa May, quando se viu enfraquecido em seu poder político no parlamento britânico. E no Reino Unido, a saída, o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia, ela se acompanha de uma quantidade de opinião política popular e de votos populares de uma maioria de uma população madura, de uma maioria de uma população mais idosa, né? No plebiscito do qual foi decidido a saída da União Europeia, a saída da Inglaterra da União Europeia, os jovens se absteram do voto, né? E ao observar que a falta desse voto jovem fez toda a diferença nesse plebiscito, agora nessas novas eleições que Theresa May, a primeira-ministra britânica, convocou na Inglaterra, ela sai derrotada, porque os jovens simplesmente viram, os jovens ingleses viram a relevância do seu voto e, ao votarem, derrotam e enfraquece o poder de Theresa May na Inglaterra. Então, ela perdeu cadeiras, né? Ela perdeu cadeiras no parlamento britânico. Ela perdeu força com essas eleições, o que foi de muito bom grado para Angela Merkel, para o atual presidente francês, Macron, né, que também é um outsider, né? Os franceses dizem que é o presidente feito por encomenda, nunca foi político, tem um pensamento bastante liberal do que seria economia, né? Então, é um cara, digamos, feito por encomenda. Mas a saída dessa União Europeia nos coloca numa condição de refletirmos, né, qual é o prestígio que os representantes políticos ingleses têm para com sua população, né? Em uma Inglaterra que estava na União Europeia desde a década de 50 e que agora pede para sair por conta de sucessivas crises econômicas no bloco europeu, ameaças de terrorismo, imigração clandestina no continente que aumenta por conta de crises humanitárias no Oriente Médio. Então, nós temos com esse contexto um enfraquecimento da representatividade política do ex-primeiro-ministro, né, que era, salvo engano, Gordon Brown, né, o ex-primeiro-ministro, salvo engano. Galera, veja aí se é Gordon Brown, salvo engano, na minha memória era Gordon Brown. Se não for, coloca aí na live aí dessa transmissão se era realmente Gordon Brown, mas pelo que eu recordo era o primeiro-ministro Gordon Brown, sim. E faz sim alusão a esse enfraquecimento do primeiro-ministro junto à população. A política, portanto, que seria incorreta, se torna viável, né? O discurso politicamente incorreto se torna viável. E aí abre vários precedentes, como, por exemplo, o precedente do crescimento da extrema-direita na Europa, o precedente do crescimento
de políticos com discursos nacionalistas, ufanistas, que se auto-intitulam salvadores da pátria, aparecerem em contextos sistêmicos de crise e contextos sistêmicos de crises institucionais dos respectivos estados democráticos, aparecendo como se fossem baluartes dos bons costumes, baluartes da honestidade. E a gente sabe que não é bem assim. Se nós estudarmos a história ela não mente de fato, nós entendemos que não houve salvadores da pátria. Né? Não houve o salvador da pátria, houve sim salvadores da pátria, né? Vários, a figura de um presidente, a figura de um primeiro-ministro, com seu respectivo parlamento, com seus respectivos aliados, que foram ali consertando as sucessivas crises que esses países viveram. Então não existe a figura personificada de um salvador da pátria, né? Isso é pura balela. Logo, esses reflexos são reflexos perigosos, né? Que dão condições para o surgimento de partidos, de grupos de extrema-direita galganharem, né, galganhar mais poder político, mais cadeiras nos respectivos parlamentos que nós temos na Europa, nos Estados Unidos, mas especialmente na Europa. Interessante que se nós formos entender a democracia como um sistema que preza pela igualdade, nós entendemos que essa igualdade ela pode sim ser discutível, né? Eu coloquei aí no outro slide para vocês, vamos ver o slide, por favor, o pensamento clássico de Rousseau, de Montesquieu, né? E dos federalistas do século XVIII, né? A democracia, ela não se confunde com o processo eleitoral, né? A democracia ela é bem diferente de uma condição eleitoreira, de uma condição eleitoral. No que se refere a isso, professor? O que você está querendo dizer? Vamos lá. A democracia, ela refere-se à igualdade entre os indivíduos, né? Nossa Constituição mesmo diz, salvo me engano, no artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, né? Salvo engano, é o artigo 5 da Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, nossa Constituição de 88, a nossa Constituinte, nós tínhamos um momento de abertura política do país, né? Então, democracia, ela é sinônimo de igualdade, né? Sinônimo de igualdade, todos são iguais perante a lei. Direitos coletivos, direitos políticos, direitos sociais, direitos individuais, todos são iguais todos os direitos são iguais para todos os indivíduos. Mas a eleição, o que seria uma eleição? Uma eleição nada mais é do que uma seleção, pessoal, um processo seletivo. Então, veja bem, a democracia, nós partimos da premissa de ser uma condição política que favorece a existência de igualdade. E a eleição nada mais é do que um processo seletivo. Um processo seletivo. Um processo seletivo de um determinado grupo de pessoas que tem condições superiores de entendimento de política, de discernimento político, condições superiores condições superiores de influência social, e esses indivíduos, ao serem escolhidos por uma plebe, por uma população, passam a formarem grupos. Esses grupos formam cúpulas e essas cúpulas se formam em governos. E o governo nada mais é do que a cúpula política administrativa de uma sociedade. Então, veja bem, o ato de desenvolver a democracia, que seria o ato do voto no processo eleitoral, é sim um mecanismo aristocrático, porque vai colocar sempre no poder aquele indivíduo que vai sim representar classes plutocratas de uma sociedade. Então, um dos grandes motivos, né, também de nós termos essa crise da democracia, dos estados democráticos de direito, essa nova reconfiguração das democracias, é sim a própria condição sistêmica contraditória da democracia. Ela é sim contraditória. Uma democracia que só pode ser colocada em prática se tiver um processo seletivo, um processo eleitoral. Caso contrário, não é uma democracia. Então, veja como é complexo, né? E aí eu coloco uma frase para você nesse slide, vamos lá, por favor? Coloco uma frase de James Madison, nada mais é do que um dos fundadores dos Estados Unidos da América, o 4º presidente americano, salvo engano. James Madison,
ele era um indivíduo que defendia, sim, a política representativa, defendia a democracia representativa, mas ele dizia que um dos objetivos do sistema representativo, conforme a proposta na Constituição estadunidense, é colocar no poder pessoas mais aptas a resistir a paixões desordenadas. Ou seja, o que James Madison coloca, que não é todo indivíduo, não é todo ser jurídico, não é todo cidadão que pode galgar a condição de chefia de um poder executivo. Só que a tua Constituição diz lá que desde que você seja brasileiro nato, nasceu aqui no Brasil, viveu aqui no Brasil, você pode galgar qualquer cargo público ou função pública, inclusive a de presidente da República. Então veja como as leis constitucionais no Estado Democrático de Direito, elas são contraversas ao que de fato existe na democracia, né? Que nada mais é do que um sistema representativo que é feito para aqueles indivíduos abastardos, plutocratas, na verdade, representarem uma massa de uma população que por vezes ou não tem capacidade ou discernimento político de galgar cargo ou função pública. Então veja a contrariedade do próprio pensamento clássico do que seria a democracia. E aí eu coloco vários críticos do sistema democrático, né? Vamos lá ver aí o slide aí que eu coloquei. Alguns críticos históricos, né? O Karl Marx é um dos grandes críticos da democracia. E professor lá vem falar de comunismo, de socialismo. Calma, não estou falando de comunismo e socialismo, estou falando da crítica que Marx fazia à democracia. Marx dizia que nós vivíamos numa sociedade antagônica, numa sociedade de liberdade formal. Então, Marx defendia a liberdade natural do indivíduo, né? Um indivíduo que poderia sim se sustentar do seu próprio trabalho, se sustentar da sua própria força de trabalho. E Marx dizia que a sociedade liberal, o pensamento de uma sociedade liberal era reflexo de uma sociedade burguesa. Reflexo de uma sociedade burguesa, né? Então Marx era sim muito crítico a essa democracia, uma democracia que servia principalmente para setores abastardos da sociedade, né? Especialmente grandes comerciantes, grandes empresários. Só não mudou nada então, professor, do século XIX para cá, do início do século XX para cá. Pessoal, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Nossa sociedade, ela é sim uma sociedade pós-moderna, contemporânea, mas nosso sistema de representatividade política, ela ainda é sim extremamente falho, assim como os sistemas do início do século XX e final do século XIX. Coloquei outro crítico para você. O outro crítico que eu coloquei para você, olha aí no slide, é Alex Tocqueville. Alex Tocqueville temia a chamada tirania da maioria. Alex Tocqueville diz que as massas eram incapazes de ter discernimento político. Então, olha só como esse crítico da democracia tinha um pensamento elitizado do que seria a política. Olha como ele tem um pensamento extremamente, como já dizia Karl Marx, burguês, né? Do que seria a representatividade política para com a população. E o outro grande crítico da democracia liberal é Gaetano Mosca, né? Olha aí no slide aí, Gaetano Mosca, ele diz que estabelecia o domínio da minoria, deve ser estabelecido o domínio da minoria sobre a maioria. É a chamada regra sociológica invariável. Quando ele diz isso, quando Gaetano Mosca diz isso, ele deixa claro que a sociedade, ela deve sim ser governada por uma classe mais abastarda, né? Por uma classe de políticos mais abastardos, e nunca a figura de um proletário ou de um operário, nunca a figura de um indivíduo mais pobre, de um conhecimento acadêmico menos apurado, ou mesmo de um entendimento político menos apurado, chefiar um cargo no executivo, ou ser um grande parlamentar, ou ser um grande senador de um sistema de democracia liberal, de um sistema de representatividade política. Então veja como é contraditório, né?
Veja como é contraditório o pensamento do que seria os críticos clássicos, né, da democracia. Logo, pessoal, nós devemos entender que essa democracia, ela sim cheia de falhas, né? E um dos grandes críticos também, que eu vou citar agora para você, coloquei no slide aqui, ó, é Joseph Schumpeter, alguma coisa assim. Ele era economista da escola austríaca, né? Escola moderna, pós-moderna de economia austríaca. E ele é professor de Harvard, ele é autor da chamada teoria dos blocos econômicos, teoria do business, né? Teoria do capital volátil. E, cara, ele dizia o seguinte, ele dizia que a vontade popular não é genuína, mas artificialmente fabricada, produzida. Então, olha só o que ele está dizendo. Então, ele está dizendo, em outras palavras, que o povo não tem razão, ou o povo não tem vontade, o povo não tem querer. Num processo, o povo não teria aspirações num processo de política democrática liberal representativa. Então, veja como é um pensamento extremamente elitista do que seria a representação política em um determinado estado. Lembrando, pessoal, que esses grandes críticos são críticos clássicos da democracia. E nós temos vários críticos hoje na nossa sociedade contemporânea que pegam um pouco da fala de cada um e passam a defender as suas ideias, né? Então, dessa forma, nós entendemos que essas democracias, elas vivem, sim, sobre constante crise existencial. E essas democracias que são bastante voláteis, né? A nossa democracia, por exemplo, ela é muito recente, ela é de 1988. Nós vivemos um período muito sangrento aqui no Brasil, que foi o período militar. Alguns chamam de regime militar, outros dizem que houve de fato uma ditadura, mas os relatos históricos não mentem, que nós temos muito mais uma ditadura formatada nessa janela temporal da história brasileira do que mais precisamente um regime militar. Então não vamos vacilar, confundir ditadura militar com regime militar, que são duas coisas bem distintas. Mas com essa crise institucional dos estados, aliás, com essa crise institucional da representatividade política, que acaba assim refletindo nos estados, as democracias entram numa condição de crise com suas respectivas instituições, nós conseguimos entender de forma muito clara que nós temos 3 momentos da chamada forma representativa de governo. São 3 momentos distintos, né, que podem sim facilmente ser identificáveis, né? E um desses momentos, vou colocar agora no slide para vocês, é a forma de governo parlamentar, né? As 3 formas de governo representativos seriam a forma de governo parlamentar, a democracia por partidos e a chamada democracia de plateia, né? Sistema de política de plateia, que a gente vai ver de um por um. A forma de governo representativa, a mais coerente politicamente falando, é a forma parlamentar. Quais são as características da condição parlamentar num governo representativo, né? A condição do voto, da atividade parlamentar no sistema parlamentarista seriam eleitos os políticos de confiança do povo. E geralmente políticos que são eleitos por notoriedades na sociedade, políticos que têm prestígio social, políticos que vão até o parlamento para defender especialmente o poder do povo, mas não o poder do partido, o interesse do partido, não o interesse de grandes empresas. O voto, geralmente são votos do sistema parlamentarista com convicções pessoais, né? Então, independentemente de partido, independentemente de financiador de campanha, independentemente da origem, do condato do indivíduo, num sistema de parlamentarismo, no sistema parlamentarista, o voto do parlamentar, ele segue estritamente as suas convicções pessoais, né? A outra condição do parlamentarismo, da forma de governo representativa parlamentar, seriam os debates ardorosos, né? Geralmente esses debates ardorosos são muito típicos em parlamentos onde os parlamentares, eles representam não só a vontade do povo, mas também uma forma de pensar, né?
mas também uma opinião política muito bem formada. Então, geralmente, os debates são muito sim, acalorados. E ainda nós temos como uma prática muito comum do parlamentarismo, nessa forma de governo representativa, né, seriam os parlamentares reconhecidos pelo seu notório saber, né? Os parlamentares reconhecidos pelo seu notório saber. Poxa, professor, você está com sono, professor, é isso? Galera, são 10 horas da noite aqui em Fortaleza. 10 horas, professor? É? 10 horas da noite em Fortaleza. Então, a gente está fazendo aqui essa live para vocês de boas, porque a gente quer realmente que você entenda um pouquinho desse assunto. Então, dá um desconto para mim aí, porque realmente o sono está começando a bater. Mas, ó, não durma não, fique com a gente, pelo amor de Deus. O sono, dormir é para os fracos. Então, professor, o senhor é fraco? É, realmente, eu estou com um pouco de sono, mas vai já passar. Vamos lá, galera. Então, essa condição de forma de governo representativa os parlamentares, eles são eleitos numa condição de notório saber incrível, né? Como assim notório saber incrível? Geralmente são indivíduos que têm prestígio na sociedade, né? Então não são eleitos simplesmente por uma propaganda partidária, ou porque fulano é parente de cicrano, ou porque fulano foi um político na eleição passada que me gerou um favor. Então, realmente, num sistema parlamentarista, o político, o parlamentar, ele está lá por notoriedade, né? O que é bem diferente do nosso sistema que a gente vai ver agora, que seria, olha só, o que mais caracteriza a condição de representatividade política brasileira, que é a democracia de partidos em massa, né? Qual é a característica dessa democracia dos partidos em massa? Ora, pessoal, é óbvio, o nome já fala, né? Quem manda são os partidos, né? Quem manda são os partidos. Nós temos uma amplitude de um eleitorado, nós temos uma universalização das ideias, surge essas organizações partidárias para serem, teoricamente, representantes do povo no parlamento. Então, veja bem, a grande diferença, né, da democracia dos partidos e do sistema parlamentarista. Enquanto no sistema parlamentarista, o político, ele de fato, o parlamentar de fato, ele está ali representando o seu eleitor, a população da qual ele é natural, do seu condado, ou seja, do seu estado. No sistema de partido de democracia, não. No sistema de democracia partidária, nós temos um voto amarrado muitas vezes à legenda partidária. E por vezes os parlamentares não seguem seus princípios, seu pensamento que seria política correta, não seguem seus princípios ideológicos. Por vezes esses políticos precisam seguir a doutrina partidária. Então, mesmo sabendo, por exemplo, que uma reforma trabalhista pode sim prejudicar uma classe significativa de trabalhadores, não interessa. Aquele deputado, aquele senador, ele vai ser fiel à sua legenda partidária e por ser a legenda partidária apoiadora do presidente que propõe essas reformas, esse político vai votar a favor dessa reforma, né? Então, professor, mas isso é tão incoerente. Então o político esquece das suas próprias convicções políticas para submeter-se à legenda partidária, à doutrina partidária. Exato, é contraditório, mas um contraditório que pode ser explicado, tendo em vista que quanto maior é a bancada, maior é a representatividade desse partido, tendo em vista que quanto maior é o partido, maior é a ajuda de custo partidária desse partido para com esse parlamentar. Então, é uma lógica, é algo que tem sim toda lógica, né? Os partidos acabam determinando o voto daquele indivíduo. E você, povo que vota nesse parlamentar, não se preocupe que ele não preza pelos seus interesses políticos. Ele preza sim pelos interesses do seu partido, das empresas que financiam esse partido e vice-versa, né? E isso sim ocasiona uma crise de representatividade séria, quando o cidadão não se sente mais representado pela sua legenda partidária. E
justamente ao mesmo momento, quando o cidadão vê que essa legenda partidária, ela não mais defende ideais antigamente defendidos, né? Então é realmente muito complexo. E a democracia de partidos, vamos ver aí no slide, a democracia de partidos, ela também preza pela chamada, olha só, estrutura social refletida, né? Como assim, professor? Estrutura social refletida. Ora, observamos que as sociedades, elas fragmentam-se em opiniões contraditórias políticas a partir dos partidos. Basta a gente lembrar dos coxinhas e do mortadela aqui no Brasil, né? Dos mortadelas e dos coxinhas, né? A galera da mortadela seriam os petistas, a galera da esquerda, né? A galera dos coxinhas seriam a galera PSDBista, a galera da direita. Então, essa estrutura social, né, polarizada, é também participante esses partidos, né? Por que não dizer, muitos desses partidos fomentam essas polarizações políticas entre a população. E quando uma população está dividida, polarizada, nós não temos desenvolvimento para com esse país, para com essa população. Então, fatalmente, o brasileiro vai ter que cair na real e entender que é muito mais proveitoso você se unir com o cidadão do lado e lutar pelo seu país e deixar de lutar por partido, né? Porque, repito, o partido ele vota de acordo com seus interesses e não de acordo com o interesse de uma classe de eleitores, ok? Professor, o terceiro sistema, vamos lá, o terceiro sistema, vou colocar aqui para vocês, é a democracia de plateia. Nossa, galera, essa daqui é tensa, mas é tensa. Estou até baixando minha cabeça e coçando aqui a cabeça, porque é tensa. Professor, por que é tão tensa? Porque na democracia de plateia nós temos uma nova forma de fazer política. Nós temos uma nova forma de... Nós temos uma nova forma de representatividade política, de fazer política. Nós temos a reconfiguração da imagem do político a partir especialmente da substituição da presença física daquele político por post em redes sociais, por pequenos vídeos postados em redes sociais, por fanpages em redes sociais. Então, assim, nós temos três grandes representantes dessa nova linha de política, né? O ex-presidente Luiz Inácio, que, vez por outra, posta lá no Facebook ou sua indignação em relação à perseguição da Lava Jato, ou posta orientando a militância do Partido dos Trabalhadores, ou mesmo posta defesa à ex-presidente Dilma Rousseff, né? Eu acho que eu acabei de derrubar o microfone, sem querer, derrubei, mas é ao vivo, pessoal, é assim mesmo, tá? Então dá um desconto aí. E aí a gente tem logo acima o presidenciável, né? Que já se declara candidato a presidente, Ciro Ferreira Gomes, que nem gostava tanto assim de Facebook, nem gostava tanto assim de rede social e passou a gostar agora no processo que antecede as eleições, né? Então, Ciro Ferreira Gomes também tem aparecido muito nas grandes redes sociais que nós temos aí difundidas no Brasil. E, claro, não poderia deixar de citar, né, essa figura tanto quanto controversa da política brasileira, que é o Jair Messias Bolsonaro, né? Jair Messias Bolsonaro. E, professor, e onde que o Bolsonaro se enquadra? Olha, pessoal, nós temos vários vídeos do Bolsonaro sendo aclamado, chamado de mito, a galera fazendo o oclinho dele, né? A galera fazendo aqueles gestos, né? Aquele gesto lá de que o cara é o cara é o salvador da pátria. Bom, galera, vamos lá, né, pessoal? É um momento de uma política de plateia, né? E uma dessas características de política de plateia é a personificação da política. Ou seja, você deixa de votar nas legendas partidárias, nos partidos políticos, e passa a votar na pessoa, no indivíduo, passa a votar no cidadão. Então, o Jair Bolsonaro, juntamente com Lula e Ciro Gomes, são grandes beneficiados desse novo sistema de democracia de plateia. Jair Bolsonaro, muitos dos seus eleitores sequer sabem que o partido dele é o Partido Social Cristão, né?
Partido Social Cristão. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, sabe-se da sua condição de filiação ao PT, já que tem 8 anos de governo, de história de governo, e posta em rede social, todos sabem da condição petista, né? De ser filiado ao PT. Mas o ex-presidente Lula, por vezes, coloca vídeos, né, no Facebook, fazendo academia, fazendo Cooper no meio da rua, debatendo economia, debatendo política, tentando se defender dos ataques da Lava Jato. Enfim, ele utiliza, sim, a sua personificação em rede social para garanhar votos, a garanhar a maior quantidade de seguidores. Da mesma forma, o Ciro Gomes faz, com todo o seu preparo intelectual, com todo o seu discurso muito polido de política, com todo o seu conhecimento extremamente plausível do que seria economia externa, política externa brasileira, política e economia interna. Ciro Gomes também agaranha, né? Consegue pegar certas fatias de eleitores junto a essas redes sociais. E aí personifica o indivíduo. Não vão votar no partido, vão votar na pessoa, né? E aí, geralmente, esses indivíduos, eles se auto-intitulam como baluartes dos bons costumes, da boa moral, né? Baluarte da decência e da honestidade. Bom, galera, a gente sabe que não há o salvador da pátria, né? Há os salvadores da pátria, porque um presidente só não governa, né? Ainda mais numa condição de presidencialismo federativo, uma condição de sistema presidencialismo aqui no Brasil, que o presidente é quase que uma figura ilustrativa no executivo, né? Logo, nós temos essas 3 condições políticas, e essas 3 condições políticas colocam a atividade política, o exercimento da atividade política, sempre em xeque, né? Sempre em xeque, sempre num processo de mudança. Lembrando que essa democracia, esse conceito de democracia de plateia, essa condição se desenvolve lá na década de 70, quando nós temos a ampliação do sinal de televisão via satélite, na década de 80, quando nós temos a ampliação das redes de rádio e difusão, na década de 90, quando nós temos o início da ampliação da internet, e hoje espalha-se, compartilha-se material de vários políticos brasileiros em redes sociais. E, por final, pessoal, nessa crise dos Estados democráticos de direito, nesse momento delicado da democracia, nós temos um papel fundamental da mídia, né? Agora foi meu celular que acabou de cair no chão, e é ao vivo, é assim mesmo. Mas não se preocupe, ele já está quebrado. Aliás, quebrado é o estado basal do meu celular, tá? Ele vive quebrado, nem se preocupa, fica de boa. Mas olha só, voltando ao assunto, a mídia é o papel da mídia nessa condição de democracia de plateia, mas é muito fundamental, mas é muito importante. Basta a gente pensar que a mídia, ela é a principal difusora, ela é a principal propagadora do que nós chamamos de conteúdos simbólicos das sociedades. O que são esses conteúdos simbólicos, né? A mídia propaga cultura, propaga informação, propaga serviço, ela propaga atividade produtiva. A mídia, ela veicula a atividade industrial, a atividade portuária, ela veicula a atividade hoteleira, ela veicula a atividade política no Brasil, né? E não só no Brasil, também no mundo. Por exemplo, Donald Trump diz que a imprensa dos Estados Unidos é uma imprensa fake. A imprensa americana é uma empresa fake, então ele chama a BBC, ele chama Fox Channel, ele chama as grandes americanas da imprensa global, né, da imprensa mundial, de fake. Por aqui no Brasil nós temos uma revista ocular, uma tal de Veja, que tem umas capas extremamente capciosas, sugestivas, porque nessa condição de mídia como principal difusor das ideias políticas de uma sociedade, nem sempre, pessoal, a mídia é coerente, nem sempre a mídia ela é neutra. Na verdade, a mídia é muito mais capciosa do que neutra. Ela tem os seus interesses particulares nos respectivos sistemas políticos, né? E aí eu coloco para você aqui 3 capas da Veja, né? A capa do Lula, dizendo que acabou, né? A era Lula. A capa do Aécio Neves, né? Com a
cara de fantasma aí, um negócio assim bem trash, você vê um sensacionalismo, uma globalitarização de ideias por parte desses veículos de informação, mas a minha capa preferida, pessoal, é essa da Veja aí, que a Veja coloca, meu Deus, um busto do rosto de Barack Obama aos moldes de Che Guevara, né, fazendo alusão à visita que Barack Obama fez a Cuba. A nossa Rede Globo, que, meu Deus do céu, né? Muito boa em novelas, muito boa em séries, muito boa em telejornais, muito boa no Globo Esporte. Olha só, sou telespectador assíduo do Globo Esporte, né? Mas, galera, tenha dó, né? O que existe de manipulação midiática na Globo para com a população brasileira mais ignorante, mais desfavorecida de pensamento crítico do que seria a informação saudável, está muito grande. Então, um veículo de propagação de informações, de opinião política, como são os veículos de imprensa, no mínimo, num sistema de representatividade política, numa democracia já fragilizada, deveria ter responsabilidade sobre os conteúdos, né, veiculados na grande mídia, né? A Rede Globo se enquadra perfeitamente nisso, igualmente como a Rede Record, igualmente como o SBT, igualmente como a TV Bandeirantes. Todos esses instrumentos de mídia, infelizmente, não são neutros, né? Então, dessa forma, entenda que a mídia, ela tem sim um papel significativo, simbólico e fundamental nesses sistemas de democracia, sistemas de governo representados, né? Ao sistema de representatividade democrática. E entenda que essa mídia, ela pode sim derrubar governo ou sustentar governo. Para terminarmos essa aula, a gente cita o exemplo do impeachment da chapa Dilma Temer, né? Quando Gilmar Mendes, naquela prerrogativa ridícula de que não se pode tirar um presidente da República de qualquer forma e a toda hora, acaba dando, ou inocentando, né? Acaba dando veredito favorável à chapa Dilma Temer, quando todos os brasileiros que acompanham a Operação Lava Jato, da Polícia Federal, em conjunto com o juiz Sérgio Moro, Polícia Federal, que é uma das instituições aqui no Brasil, poucas instituições que os brasileiros ainda acreditam, né? Essa mídia, por vezes, tenta burlar essa condição soberana do Estado. E, por exemplo, Gilmar Mendes, um dia depois de ter inocentado, né, de ter dado veredito positivo ao presidente Michel Temer e à chapa Dilma Temer, nós tivemos um fato muito curioso, né? A revista Veja, novamente a revista Veja, ela publica que o presidente Temer teria espionado um dos ministros relatores, né, o ministro relator da Lava Jato, utilizando ferramentas de espionagem da ABIN, que é a Agência de Inteligência Brasileira. Então, olha só o absurdo, né? A especulação midiática sobre um assunto de extrema importância, que seria a investigação não autorizada por lei de um presidente da República ao ministro do Superior Tribunal Federal de Justiça. Então, realmente, as instituições estão batendo cabeça, os poderes batem cabeça, nós temos uma crise sistêmica muito bem formada, né, no chamado Estado Democrático de Direito, e o que eu deixo para esta aula é que a democracia, sim, ela é difícil de se exercer, a democracia não é um sistema perfeito, mas ainda é o melhor sistema político-administrativo adotado pelos governos, né? Adotado pelos estados. Então, galera, muito obrigado, por até 10h15 da noite estar aqui com a gente nessa live. Eu espero ter dado alguns argumentos bons para você
para que você possa desenvolver isso em redação, caso seja abordado esse enfraquecimento das democracias, né, e o crescimento de políticas populistas, políticas polarizadas, né, por conta também da grande mídia, e eu espero que você também tenha arcabouço teórico para poder responder as possíveis questões sobre o assunto. Então, galera, é isso. No Enem BR fica por aqui por hoje. Um forte abraço. Compartilhe essa aula com a quantidade máxima de pessoas que você puder compartilhar. E um cheiro no cangote. Tchau, tchau, galera. Falou!